Há milhares de anos, a caça não era apenas um passatempo, era uma questão de sobrevivência. A nossa viagem começa nas profundezas das florestas de África, onde os javalis são há muito uma presa valiosa. Um método de caça que aumenta a força e ao mesmo tempo fornece carne de javali é a caça com arco e flecha. Esses arcos e flechas geralmente são feitos de materiais naturais como pedras. O próximo passo envolve rastrear as áreas onde os javalis aparecem e caçá-los. Os cães sempre foram os maiores companheiros dos caçadores nessas preciosas caçadas. Em algumas culturas, os caçadores cavavam buracos profundos, cobrindo-os com ramos e folhas. Javalis desavisados caíam nessas covas, onde poderiam ser perfurados com lanças ou capturados. A população de javalis sempre aumentou rapidamente, graças à sua adaptabilidade e alta taxa reprodutiva. Outro método, que não requer cavalo, mas exige muita paciência, é esperar perto da árvore. O caçador se aproximará da área onde os javalis costumam visitar, espalhará comida e depois subirá em uma árvore para esperar assim. Há uma grande seleção para ele, já que cerca de 8 grandes javalis estão se reunindo abaixo. A lança é lançada e ele acerta. Se fosse você acha que conseguiria acertar um? Armados apenas com uma faca e uma corda de 4 metros, estamos prontos para a expedição de caça aos javalis. Este caçador observa cuidadosamente as áreas onde os javalis vagam com frequência. Em seguida, ele seleciona uma árvore que possa dobrar assim para montar uma armadilha. Ele então amarra a corda em um laço com 20 centímetros de diâmetro. O milho, o alimento preferido do javali, fica espalhado dentro da armadilha. À medida que o javali procura comida e fica preso na corda, ela aperta o animal. Cada armadilha como esta pode capturar um javali por vez, mas é reutilizável e muito econômica. A corda pode suportar uma carga pesada, permitindo capturar javalis com peso de até 200 a 300 quilos, embora às vezes só pegue um javali jovem. Eles são particularmente astutos, fortes e podem ser perigosos quando encurralados. Um rebanho de cerca de 1 dúzia de javalis está em busca de alimento, e o caçador só precisa escolher o alvo mais próximo. Baque. Ele derrubou um deles com sua ferramenta simples, uma lança de ponta afiada. Com esse método, o caçador pode escolher qual javali caçar, mas é claro que precisa de um cavalo para acompanhá-los, pois os javalis podem atingir velocidades de até 50 km por hora. Os bisões são os maiores animais terrestres que ainda vivem na América do Norte hoje, com os machos medindo até 2 metros de altura e pesando 900 quilos. Essas enormes criaturas foram fundamentais para a vida de muitas tribos nativas americanas, fornecendo não apenas comida, mas materiais para roupas, abrigo e ferramentas. Embora não sejam os animais mais difíceis de caçar, os bisões estão certamente entre os mais difíceis de abater, pois podem suportar vários tiros de rifles de alta potência e permanecer em pé por até 30 minutos. No passado, a caça ao bisão era frequentemente conduzida usando uma técnica conhecida como salto do búfalo. Os caçadores conduziam o rebanho em direção a um penhasco, usando barulho, fogo ou até mesmo cavalos para criar pânico. Enquanto os bisões corriam, eles seriam forçados a pular da beira do penhasco, caindo para a morte ou ficando gravemente feridos. A tribo então se mudaria para colher a carne e as peles. Em outras regiões, esses caçadores precisam apenas de uma lança como essa, de 2 metros de comprimento para caçar esses búfalos. Primeiro, um grupo de cerca de 5 caçadores fará um levantamento da área para acompanhar o movimento do rebanho de búfalos. Quando os búfalos estão desprevenidos, o caçador rapidamente lança a lança perto de suas pernas para dificultar o movimento e gradualmente desgastá-la. Mesmo depois de ser ferido, pode levar de 2 a 3 horas para que o animal perca a capacidade de se defender. Alguns caçadores experientes revestem suas lanças com um veneno paralisante para encurtar o tempo de caça. Em seguida, viajaremos para os pântanos e rios da África e das Américas, onde as águas estão repletas de jacarés e crocodilos. E alguns podem até chegar a 1.700 libras.
Esses répteis, com sua pele dura e mandíbulas poderosas, são presas formidáveis até mesmo para os caçadores modernos. Mas os antigos caçadores desenvolveram métodos engenhosos para capturá-los. Um desses métodos é a emboscada. Os caçadores estudavam cuidadosamente os hábitos desses répteis, aprendendo quando e onde eles gostavam de tomar sol ou nadar em águas rasas. Armado apenas com uma lança afiada ou um arpão, o caçador esperava, às vezes por horas, até que o momento perfeito se apresentasse. Quando o jacaré ou crocodilo estava perto o suficiente, o caçador atacava com precisão, mirando nas áreas vulneráveis ao redor dos olhos ou na barriga. Os caçadores construíam uma enorme armadilha com iscas ao longo das margens dos rios, na esperança de capturar a criatura pelas suas poderosas mandíbulas ou pernas. Uma vez preso, a luta do animal alertaria o caçador, que então terminaria o trabalho com uma lança ou faca. Esses métodos exigiam não apenas força física, mas também imensa coragem e habilidade, pois um passo em falso poderia facilmente transformar o caçador em caça. Agora, vamos mudar nosso foco para uma presa menor, mas não menos desafiadora, o coelho. Encontrados em toda a Europa, Ásia e Américas, os coelhos são caçados há muito tempo pela sua carne e pele. Dado o seu tamanho e velocidade, os caçadores primitivos precisavam ser inteligentes na sua abordagem. A armadilha é um dos métodos mais antigos e eficazes de captura de coelhos. Feitas de materiais como fibras vegetais ou tendões de animais, essas armadilhas simples foram colocadas ao longo de caminhos de coelhos bastante usados. A alça da armadilha se apertava à medida que o coelho passava, pegando-o pelo pescoço ou pela perna. Os caçadores montavam várias armadilhas ao mesmo tempo, verificando-as periodicamente para coletar a captura. Este método exigia um conhecimento profundo dos hábitos do coelho e uma capacidade de prever os seus movimentos. Outra técnica envolvia conduzir coelhos até as redes com a ajuda de um furão. Um grupo de caçadores e furões criavam uma confusão, expulsando os coelhos de suas tocas e colocando-os em redes estrategicamente colocadas. Este esforço comunitário foi eficiente e eficaz, muitas vezes resultando numa grande quantidade de coelhos que poderia alimentar uma aldeia inteira. Seguindo para norte, entramos nas densas florestas do norte de África, onde os veados sempre foram uma fonte de alimento essencial para as tribos indígenas. A caça ao veado também é comumente praticada nas pastagens da África como esta. Após a época da colheita, o homem assume o papel principal de caçar animais silvestres. Os cervos selvagens são mais ativos durante o outono, portanto, em um dia bom, esse grupo de caçadores pode capturar até 5 cervos, cada um pesando até 200 quilos. Os caçadores primitivos frequentemente empregavam um método conhecido como perseguição. As principais ferramentas de caça são arcos e flechas feitos por você mesmo. As flechas do caçador geralmente são perfeitamente retas. O mais importante é que a ponta da flecha usada para caçar veados é cuidadosamente trabalhada, com uma ponta afiada que vai engrossando gradativamente para garantir que não caia após perfurar o animal. Notavelmente, as pontas das flechas são revestidas com um veneno mortal para mamíferos, feito de uma pupa adormecida misturada com água de laranja, ou outro veneno cardíaco fatal feito de sementes de xandioco. No entanto, como o outono também é a época de acasalamento dos cervos, os caçadores terão como alvo apenas um número limitado de cervos machos. Uma batalha tensa está acontecendo. Os animais selvagens invadem áreas agrícolas e causam conflitos com os humanos. Os agricultores e caçadores americanos devem deter milhões de animais selvagens para proteger as fazendas. Os encontros com crocodilos parecem estar aumentando nos Estados Unidos. Milhares de chamadas de alarme foram feitas. Todos os anos, os agricultores americanos devem impedir ataques de aproximadamente 10 mil crocodilos. Os crocodilos invadem a cidade, afetando atividades esportivas e de entretenimento.
Eles até entraram em áreas onde viviam pessoas e destruíram suas casas. Incidentes com vítimas continuaram a ocorrer. Uma mulher de 85 anos foi atacada e morta por um crocodilo no ano passado. Graves ataques de crocodilos causaram grande preocupação quando eles entraram nas cidades para impedir esta invasão. Alguns estados do Zeuziwa implantaram armas para lidar com crocodilos. Esta é considerada uma solução urgente para lidar com os ataques contínuos de crocodilos. A caça aos crocodilos é realizada em áreas pantanosas ao redor das cidades para garantir a máxima segurança para as pessoas. Ao aplicar esta medida, o número de crocodilos diminui 75% a cada ano. Em média por viagem, os caçadores podem abater crocodilos pesando cerca de 300 a 500 libras. Estudos mostram que os crocodilos muitas vezes se escondem em áreas próximas às margens dos rios e gostam de ficar à sombra das árvores. Com base nestes dados, os agricultores podem reduzir o tempo de procura de crocodilos. Antes da invasão dos crocodilos, poucos caçadores estavam dispostos a arriscar exterminar estes animais ferozes. Então, esses crocodilos ficaram maiores e mais famintos do que nunca. Como estão no topo da cadeia alimentar, nenhum outro predador pode atacar crocodilos além dos humanos. Mas eles estão perdendo o medo dos humanos. Isso torna tudo na caça ainda mais imprevisível. Durante a caça na Flórida, os caçadores enfrentam as duras condições dos ambientes pantanosos. A densa folhagem que fornece locais para os jacarés se esconderem também limita a visibilidade dos caçadores. Os caçadores devem estar alertas e sensíveis para detectar o paradeiro dos crocodilos antes de fugirem ou atacarem. Os caçadores estão usando carne crua como isca para pegar os crocodilos desprevenidos. Depois disso, o caçador começa a se aproximar criando condições favoráveis para um tiro certeiro. Atirar no cérebro irá destruí-los mais rapidamente. Mas, ao lutar contra predadores agressivos, é difícil atirar com precisão. Portanto, os agricultores devem passar por um processo de treinamento de 6 meses. A temporada de caça ao crocodilo na Flórida geralmente ocorre de agosto a novembro de cada ano. Esta é uma oportunidade para quem gosta de aventura e quer experimentar a caça, mas também é importante na gestão das populações de crocodilos. No entanto, os regulamentos e diretrizes da FWC devem ser rigorosamente seguidos. Para caçar crocodilos na Flórida, você precisará de uma licença de caça válida. Os binóculos ajudam os caçadores a observar e identificar com precisão as cabeças dos crocodilos à distância, criando assim uma oportunidade de sucesso e reduzindo os riscos para os caçadores. Em condições ideais, utilizar uma espingarda de caça a uma distância de pelo menos 30 a 50 metros é a escolha ideal para garantir eficácia e segurança no combate aos crocodilos. Caçar jacarés durante o dia dá aos caçadores uma vantagem observacional. A visão mais clara dos caçadores os ajuda a encontrar pequenos movimentos na superfície da água. Embora a caça ao crocodilo seja necessária para controlar as populações de crocodilos e proteger a segurança das pessoas e de outros animais contra ameaças. Mas os crocodilos desempenham um papel importante na manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas nas zonas úmidas. Eles são parte integrante da cadeia alimentar e limpam o meio ambiente através da caça. A América está testemunhando uma presença notável de javalis nas últimas décadas. Javalis selvagens invadiram a Louisiana. Eles apareceram por toda parte e deixaram para trás carros danificados e cercas destruídas. Os casos estão aumentando e o governo do estado teve que apresentar contramedidas. Os javalis têm pelo áspero, olhos pequenos e dentes afiados conectados a mandíbulas fortes. Esses javalis invasores trazem muitos problemas. A sua presença na área privou as espécies nativas de fontes de alimento. Os cervos são uma das espécies que devem deixar uma área quando os javalis chegam. Conflitos entre humanos e animais selvagens foram relatados em todo o mundo. Um exemplo típico é a tensa relação entre o povo americano e os javalis. Os chefes de estado são forçados a tomar medidas para limitar a sua invasão.
Alguns estados permitem a caça de porcos selvagens em helicópteros. Com esta velocidade e altitude de voo, os caçadores são obrigados a ter técnicas mais avançadas. Os javalis correm tão rápido que causam o caos. Os caçadores devem mirar com precisão e atirar rapidamente para derrubar javalis. A caça é feita principalmente à noite e dura até de manhã cedo. Os caçadores usam diferentes métodos de atração para atrair javalis. A seiva do carvalho se espalha pelas árvores e atrai javalis para esfregar nas árvores. Além disso, algumas ferramentas, como geradores de som simulado, também são utilizadas para aumentar a probabilidade de viagens de caça bem-sucedidas. As batalhas com animais selvagens sempre trazem emoção e drama. Os agricultores pesquisam ativamente com base nos sons emitidos quando os javalis se movem. Dependendo da velocidade e precisão, caçadores experientes podem caçar vários javalis em apenas alguns segundos. O caçador avistou um porco à frente, mirou suavemente e matou-o com precisão. Cada tiro deve ser muito rápido e preciso para que nenhum javali possa fugir. A cabeça ou o peito são as duas posições preferidas na caça ao javali, pois podem causar maior mortalidade. É assim que os caçadores profissionais lidam com um ataque de alto dano e os resultados que obtiveram na viagem de hoje. Além disso, os conflitos entre agricultores e primatas selvagens são uma questão de conservação global que suscita preocupação crescente. Os babuínos são altamente adaptáveis a diversos habitats, desde selvas até áreas urbanas. De acordo com estimativas da Agência de Proteção Ambiental do ZEAWA, existem atualmente mais de 3 milhões de babuínos invasores que causam mais de 10 mil milhões de dólares em danos à economia. Eles vagam pelas estradas principais, causando congestionamentos no trânsito, causando inclusive risco de acidentes para veículos na estrada. Isto não só afeta a mobilidade das pessoas, mas também atrasa projetos públicos. Os babuínos vivem nos telhados das pessoas, danificam infraestruturas e invadem casas em busca de comida. Causam danos significativos à economia local, com perdas anuais estimadas na Flórida a atingirem milhares de milhões de dólares, incluindo custos de reparação, o que tem causado insegurança e ansiedade na comunidade. Segundo o Departamento de Saúde da Flórida, ocorreram 27 ataques, que não só assustaram as pessoas, mas também causaram ferimentos graves. As explorações agrícolas registram perdas de $1 milhão à medida que a alimentação dos babuínos destrói a segurança alimentar da comunidade. Portanto, os agricultores são obrigados a tomar medidas de caça para limitar a invasão das populações de babuínos. A caça aos babuínos pode ser feita com rifle do mesmo calibre. Um tiro na parte superior do corpo pode nocautear um babuíno. Os babuínos correm ao menor movimento ou ruído, por isso é importante permanecer protegido. Tentar perseguir um babuíno é quase impossível, pois eles correrão na sua frente, sempre fora de alcance. Os babuínos seguirão a mesma rota do abrigo até a área de alimentação. Geralmente saem pela manhã e voltam no final da tarde. Com base neste princípio, os caçadores podem determinar a direção e os locais onde os babuínos costumam se reunir. A distância normal de tiro ao caçar babuínos é de 100 a 150 metros. Armas de longo alcance permitem que os caçadores detectem babuínos à distância, mas ainda causam danos suficientes. O caçador deu um tiro certeiro e derrubou o babuíno a uma distância de 375 metros. Os caçadores costumam usar arcos compostos com precisão e poderosa capacidade de tiro. Cada viagem de caça pode capturar de 4 a 5 babuínos, dependendo da habilidade do caçador e das condições climáticas. O peru selvagem é uma espécie americana icônica que sustenta os nativos americanos há séculos. Durante muitos períodos de recessão e recuperação, a população de perus regressou em números esmagadores e afetou gravemente a vida humana. Atualmente, estima-se que existam quase 6 milhões de perus selvagens encontrados na América do Norte. Os moradores acreditam que os ferimentos encontrados em animais de estimação
e outros animais em sua parte da ilha foram causados por uma raça de peru selvagem. À medida que a população urbana e suburbana de perus aumenta, os perus selvagens vagam pelas ruas. Isto não afeta apenas o meio ambiente, mas também cria muitas situações de trânsito perigosas. O comportamento errante dos perus selvagens não apenas distrai os motoristas, causando atrasos, mas também pode causar colisões indesejadas. Os perus selvagens muitas vezes tornam-se agressivos durante a época de reprodução, às vezes até atacando humanos. Para espécies que podem voar como perus selvagens, as cercas não podem detê-las. É claro que os agricultores não permitem que esta situação continue. Eles escolhem caçá-los. A captura de rede é feita, mas leva muito tempo. A curto prazo, a caça é a medida de controlo mais eficaz. Os caçadores podem rastrear facilmente os rastros deixados pelos perus selvagens na terra. Essas pegadas ajudam a encurtar o processo de pesquisa. No inverno, quando cai a neve, as coisas ficam mais fáceis para os caçadores. No entanto, a perturbação dos perus selvagens não é menor. Os perus selvagens podem ser caçados com armas ou equipamento de tiro com arco apropriado, mas as regras e regulamentos locais podem limitar o uso destas ferramentas em ambientes urbanos e suburbanos. Esses perus falsos agem para atrair perus selvagens reais para cá. Só falta esperar, mirar com precisão no alvo e derrubá-lo com um tiro. O silêncio é a chave para uma caçada bem-sucedida. Os caçadores são tão cuidadosos que preparam roupas quase verdes para se camuflar. Quando o alvo aparece, o momento do tiro é cuidadosamente escolhido para garantir o sucesso. A caça desempenha um papel importante no manejo das populações de perus selvagens. Isto ajuda a minimizar os impactos negativos na agricultura e a manter o equilíbrio do ecossistema.